Graças a Deus. Deus continue nos abençoando, irmãos. Vamos nos pôr de pé. Nós temos aqui 5 pedidos de oração. Se tiver mais algum pedido, os irmãos que estão presentes, os que estão nos seus lares, é só levantar uma de suas mãos, representá-los diante de Deus. Vamos crer que o Senhor mais uma vez mostrará a sua misericórdia. Irmã Marta pede oração em seu favor. Oração em favor de Marli Terezinha. Oração por Felipe Manuel. Oração em favor do irmão Marcélio. Oração em favor de Lúcia por enfermidades. Deus Todo-Poderoso, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te damos louvor, que nós te damos honra e te damos glória. Por o Senhor ter nos ajudado, ter nos abençoado, ter nos fortalecido, Senhor, através da tua grande e poderosa misericórdia. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, olhe por cada vida necessitada, por cada vida que precisa e que almeja do poder do Senhor em suas vidas, para restabelecer a sua saúde, as suas forças, tanto físicas como espirituais. Entregamos-nos em suas mãos e pedimos estas dádivas, estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Também abençoa, Senhor, a meditação da tua palavra. Permita que mais uma vez sejamos abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de assentar, nós vamos ler 2 escrituras. Nós vamos para Mateus capítulo 18, verso 15 a seguir. Ainda vamos continuar no tema, não é? Princípios de nossa fé. Mas sempre trazendo um assunto diferente dentro do tema. Desta feita nós vamos falar sobre acerto, né? Que é uma coisa que é muito importante para a nossa caminhada espiritual, são os acertos, né? A questão não é só errar, mas acertar aonde erramos, principalmente quando erramos uns contra os outros. Mateus 18, verso 15, depois nós vamos também para o livro aqui de Provérbios, e já eu estarei dando o capítulo e o versículo. Mateus 18, verso 15, é uma escritura conhecida, muito conhecida, pois tocamos muito nesses pontos. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Lembra-se, não vamos falar sobre desligamento, né? Vamos falar sobre acerto, né? Provérbios capítulo 18. Livro de Provérbios, capítulo 18 e o verso 19. Enquanto os irmãos vão procurando, né? Eu quero testificar aos irmãos. Nós pregamos, acho que foi em Arco-Íris, ou em algum dos trabalhos fora, nós falamos sobre isto. E às vezes você pensa que você não está enfermo. Às vezes você pensa que você não está doente, porque não tem sintomas. Mas às vezes o seu organismo, o seu corpo está lutando contra um vírus, uma bactéria ou mesmo uma enfermidade. Só que você não tem sintoma. Mas quando você levanta a mão e você se coloca na presença de Deus, mesmo você não sabendo que tem, o poder da oração guerreia contra aquele mal. E às vezes você diz, não, graças a Deus faz tempo que eu não estou doente, porque Deus tem te curado e você nem sabe que foi curado. Eu posso testificar disto, né? Enquanto eles vão procurando, ele vai escutando e vai procurando, tá? Para não perdermos tempo. Todos sabem, né? Devido ao acúmulo de trabalho, então muito cedo minha pressão alterou. Também um pouco já de genética também. E sempre das baterias de exames que eu faço, tudo dá em cima. Essa questão de alteração de colesterol, triglicerídeo, glicose, ácido úrico, essas coisas que podem fazer com que a pressão suba. E aí eu quis fazer algo assim mais a fundo. E eu fui fazer aqueles
que faz do coração, do rim, põe você num negócio para andar, depois para pedalar, e eles colocam aparelho em você. E o médico, ele disse, você não tem problema no coração, você não tem problema. Mas tem algo aqui que é curioso. Eu disse, o quê? Ele disse, eu encontrei uma oscilação aqui, só uma oscilação. Eu disse, mas o que quer dizer isso? Ele falou, eu vou falar, como você não entende na língua científica, eu vou falar numa língua que você possa entender. Ele disse, você já emendou um arame quebrado? Eu falei, inúmeras vezes, sei o que eu mais fiz e faço. Né? Ele disse, então, na sua questão cardíaca, é como que se, por exemplo, tivesse quebrado esse arame, e não sei como alguém emendou ele. E então toda vez que chega dá essa ondulação, mas você não tem problema nenhum. Eu falei, acho que eu sei quem emendou o arame, né? Você não crê também de todo o coração? Então eu creio que foi a misericórdia de Deus. E eu fiquei curioso depois com aquilo, né? Eu falei, mas será quando foi que esse arame foi emendado? Né? Às vezes você nem sabe quando foi. Eu nunca soube, mas ele sabe. Às vezes era para você ter um problema de coração, um problema renal, um problema isso, e ele vai lá e cura você. Vamos ler? Senão daqui a pouco nós entramos no espírito de cura, né? Os irmãos vão se sentir estimulados, vão querer oração. Mas oração nunca é demais. Provérbios 18, verso 19 diz, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar. Guarda isso no seu coração. Porque tem gente que é cabeça dura, me desculpe, eu quero falar no linguajar sempre, como sempre falo. Tem gente que é cabeçudo, que é cabeça dura, ele quer resolver as coisas com discussão, com troca de farpas, com troca de ofensa. Então aprenda, amém? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Por isso que não cabe a um servo de Deus contender. Quanto mais você contende, é como se colocasse um ferrolho, é como se colocasse uma trava, como fazia nas portas das cidades antigas. Ali, meu amigo, não vai sair nada ali. É só perca de tempo. Um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Então nós temos que ser pessoas inteligentes, espiritualmente dizendo. Amém? E outra coisa, um irmão ofendido, é mais fácil você conquistar por dentro do que conquistar ele. Então só tem uma forma de você conquistar ele. E vamos aprender aqui nesta noite para fazer acertos. Deus te abençoe, pode se assentar, né? Eu creio que nós já temos aprendido aqui que o profeta disse, né, na mensagem, humilha-te, que o que faz uma igreja perder a força não é que alguns cometem fraqueza e cometem algum pecado aleatório. Claro que isso aí, se não for confessado ou não for acertado e vir na mesa da ceia, um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Não vamos entrar em questão, isso é real, é bíblico, é mensagem que é verdadeira. Mas, falando diretamente, o profeta diz que o que faz uma igreja perder a sua força é quando alguém cai na fraqueza e começa a comentar algo. E diz, olha, você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez? E ele disse, e aquilo começa a circular entre as pessoas. O profeta disse, aí é onde essa igreja perde a sua força. Por quê? Porque você vai ver várias pessoas ofendidas, machucadas. Se eu pudesse traduzir isso para vocês, o que é você pregar às vezes, quando você percebe, através da unção e do discernimento, várias pessoas machucadas, várias pessoas feridas. O clima que isso traz para um culto. A pessoa está ali, e ele deve estar ali. Ele está ali buscando uma melhora, mas ele está machucado, ele está ferido. E aquilo ele gera uma atmosfera de tristeza, e às vezes de raiva, de desapontamento e até de vingança. E isso cria um clima horrível, porque na verdade nós estamos aqui para fazer circular o amor fraternal. Amém? O amor maior, aquilo que o profeta disse, o amor de Cristo Jesus, né? Amém, meus irmãos? Mas quando uma pessoa se ofende, é por isso que também 1 São João 3,15 diz que quando você aborrece um irmão nessa causa, é como se você fosse um homicida. É como se você tivesse matado a pessoa. Então você pode ser culpado e assentar no julgamento como um homicida sem nunca ter
atirado em ninguém, sem nunca ter furado ninguém, sem nunca ter passado por cima de ninguém a propósito, devido você ofender aquela pessoa, magoar aquela pessoa a propósito. Agora é claro que, às vezes, se eu for agir corretamente, eu vou ofender muitas pessoas. Então, mas quando você faz isto a propósito e não se importa. Amém? Mas vamos falar sobre acerto. Como é que nós podemos fazer para criar uma reviravolta nisso e não sermos culpados disso? Aqui em Mateus capítulo 15, 18, né? No verso 15, nós vimos Jesus dizendo: ora, se o teu irmão pecar contra ti, não é se você pecar contra ele. As pessoas enganam, né? Tem pessoa que fica esperando o que pecou ir até ele. Geralmente quem peca não fica ofendido. Se eu te maltratei, às vezes eu nem percebi que eu te maltratei. Eu estou tranquilo. Agora você que foi maltratado é que está em problema. Você é que está sofrendo aquele sentimento, às vezes de um ego ferido, de machucado, e você fica problemático. Então seria no caso você que teria que ir à pessoa. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. A primeira coisa que você deve fazer, a questão não é você dizer: irmão, eu estou passando por uma luta, irmãos, eu estou enfrentando um problema, irmão, estão falando de mim, ou fizeram isso para mim, fizeram. A questão não é essa. A questão é se dentro desse período você não deixar uma raiz de amargura entrar no seu coração. É você, como diz o profeta também, desenvolver um complexo contra aquela pessoa, criar um clima contra aquela pessoa. Porque se você criar, fica difícil, não tem. Irmãos, é raro você ver um acerto feito biblicamente. Nós vemos às vezes muito acerto sendo feito por causa de questão de peso de consciência, não de alma. Porque é muito diferente. Então você tem que acertar aquilo, porque quando você não acertar, você não tem paz de consciência. Mas e a sua alma, o que está falando sobre aquilo? Com relação ao amor fraternal. O amor fraternal, diz o profeta, é você se colocar no lugar da pessoa. Geralmente, quando alguém faz algo contra você, você se ponha no lugar da pessoa. Por que Jesus conseguiu perdoar aquelas pessoas que estavam lhe matando? Lhe matando, porque ele já tinha começado a morrer, já estava sangrando, já estava sofrendo, já estava sendo martirizado, estava lá suspendido naquela cruz. Por que ele conseguiu perdoá-las? Porque ele se pôs no lugar deles. E como que ele se pôs no lugar deles? Que eles tinham olho, mas não via, que tinham ouvido, mas não ouvia. Eles foram cegados. Eles não tinham entendimento. Porque depois Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: se eles tivessem conhecimento, jamais eles crucificariam o Senhor da glória. Então, quando ele se pôs no lugar dele, o que ele fez? Ele, em vez de sentir ódio, mágoa, rancor, ele liberou perdão. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agora, se você olhar no ponto de vista, eles estavam pecando voluntariamente. Claro que eles estavam sabendo que estavam matando o homem. Claro que a Bíblia chegou a dizer que era até por inveja. Como é que eles não sabiam? Até parece que era um pecado voluntário, mas para Deus não era. Porque se eles soubessem, na verdade, o que eles estavam fazendo, eles não faziam. E às vezes nós falamos que, irmão, não sabia o quê? Que, claro que ele sabia que se fizesse isso ia desagradar a mim. Claro que se ele soubesse, irmão, se ele soubesse, ele não faria. Se ele tivesse revelação mesmo do que você significa para Deus, se eu tivesse 100% revelação do que você representa para Deus, eu jamais iria fazer algo a propósito para te ferir. Primeiro, por quê?
Porque alguém que nunca pecou, nunca errou, nunca mereceu sequer um sofrimento, morreu e sofreu no seu lugar e pagou um preço. Você é propriedade de alguém, e alguém muito importante. Então, a Bíblia chega a dizer na carta, na pequena epístola, grande epístola do apóstolo São Judas, se eu não estou equivocado, que até os anjos para se aproximar de você, ele tem temor. E ele diz que enquanto que outros pisam com cravo, um anjo para se aproximar de você, ele se aproxima com cuidado, porque ele sabe o quanto você é amado lá em cima. O quanto, como Deus chegou a dizer para Daniel, o quanto ele era desejado lá. Porque a saudação de Gabriel a ele foi essa: salve, varão muito desejado. Desde o princípio da tua oração, eu fui enviado para te dar a resposta. Não é isso que a Bíblia diz? Mas às vezes a ignorância, às vezes a incredulidade ainda, porque não alcançamos ainda a fé suprema, não alcançamos a revelação completa da palavra. Então às vezes nós olhamos superficialmente, como ignorantes, e nós não conseguimos ver o valor que um outro tem. Por isso que ofendemos, por isso que falamos, por isso que prejudicamos. Aí é onde tem que entrar alguém com sabedoria e enxergar isso e procurar um acerto. E como se procura esse acerto? Tirando satisfação? Jamais. Eu já vi muitos acertos que aquilo nunca funcionou. Chama você como pastor, como autoridade espiritual, para testemunhar ali o acerto. Irmão, vamos acertar aqui na presença do pastor, porque nós como cristãos não podemos ficar desse jeito, e porque não sei o quê, mas era mais tiração de satisfação. Então faz o seguinte, irmão: se na sua opinião você está certo, você me perdoa, eu também te perdoo, e vamos tocar nossa vida. Está perdoado então, irmão? Está perdoado. Mas você vê que até no tom não tem nada de perdão. E se pedir para um dar um abraço no outro é perigoso, não saiu o abraço. Então aquilo não foi acerto, irmão. Jamais foi acerto. Então, para sair o acerto, a primeira coisa, tem que ganhar aquele irmão. Você viu ali? Porque se ele te fez algum mal, primeiro você não pode deixar entrar raiz. Se entrou raiz de amargura, não vá atrás, porque não vai dar certo. Você tem que se livrar dela primeiro, vencer você mesmo primeiro, aí depois ir naquele irmão e dizer: irmão, talvez você não percebeu, mas aconteceu assim. Será que nós poderíamos chegar num... Irmãos, é difícil você chegar com humildade para uma pessoa e buscar um acerto, que esse acerto não saia. Eu já vi pessoas incrédulas se quebrarem quando alguém se humilha. Na hora certa, no momento certo. No momento certo. Aí há choro, aí há abraço. Eu só vou dizer para vocês de uma experiência que eu passei como pastor. De um dia que um precioso irmão que jaz no Senhor, ele era muito temperamental, e a sua esposa estava doente. Ele pediu que fosse lá orar pela sua esposa, e eu tinha acabado de chegar de uma viagem, estava muito cansado, e eu pedi para um diácono na época ir até a casa dele e orar pela esposa dele. Quando o irmão diácono chegou lá, ele não permitiu que o irmão orasse pela esposa dele. Me chamou de irresponsável e dizendo que eu é que tinha que ir lá orar pela esposa dele, não o diácono. O diácono abaixou a cabeça e voltou para trás. Segurou e falou: pastor, aconteceu assim, contou o relato. Falei: eu irei lá. Aí no caminho você vai meditando. A primeira coisa, quando alguém fala de você, quando alguém te ofende você, para naquele exato momento e faz um exame. Se na verdade você deve aquilo.
O nosso problema foi como nós colocamos no quadro aquela vez aqui, resolvendo um problema. O assunto é que nós queremos questionar o problema, não resolver o problema. Aquele é um problema que você tem que resolver. E na hora de resolver o problema, você não tem que pôr o outro na balança, porque ele também é assim, porque ela também é assim, porque fala de mas ela também é assim. A questão não é essa. Para você ganhar a pessoa, você tem que esquecer ela, você tem que pensar em você. E é claro que a gente se abrasa, a gente é humano. Poderia chegar lá, usar argumentos bíblicos, menságicos, e colocar a pessoa no chão. E ainda tratar o assunto diante da igreja. Como um difamador, como um alterado, como um que xingou o pastor, onde é que já se viu um homem com tantos anos de mensagem. Tinha muito trabalho, para manter o meu ego. Eu teria muito material para expor, mas essa não é a questão. A questão é ganhar aquela pessoa que está transtornada. E como fazer? Como fazer? Quando eu bati palma no portão dele, tadinho, ele estava alterado. Muito alterado. E ele já foi imediatamente até o portão e disse, que bom que o senhor veio. Que o senhor precisa escutar umas verdades. Não é porque o senhor é pastor que o senhor não tem que escutar as verdades. No portão isso já. Ele abriu o portão. Faz favor. Ele na frente e eu atrás. Cheguei na sala dele, irmãos, ele tremia, ele estava alterado. Ele falou tudo que ele tinha vontade de falar, quem sabe por muitos e muitos tempos. E a sua esposa lhe implorava, fulano, para com isso, para com isso. Não, ele tem que escutar, ué. Não é bom subir lá em cima do púlpito e mandar o rei em todo mundo? Olha para você ver. Agora ele também tem que escutar umas verdades. Então a pessoa, é por isso que eu disse aqui domingo, às vezes, por eu ter que ocupar esse lugar, se você não vigiar, o diabo cria uma antipatia com a pessoa do pastor. Nossa, mas o pastor não poupou domingo, hein? Nossa, mas o pastor domingo foi cirúrgico, hein? Nossa, mas o pastor... Irmãos, creia que é Deus falando com você. Não é o pastor. E ele falou. Quando ele falou tudo que ele tinha direito de falar, eu de cabeça baixa. Ele não tinha mais o que falar, porque esgotou, ele não tinha mais a colocação para ele fazer. Aí depois que ele silenciou, eu falei assim, o senhor está certo. Ah, então o senhor concorda? Eu falei, concordo, o senhor está certo. Enquanto ele falava, eu fui me examinando. E a melhor maneira de você examinar, o profeta de Deus, ele deu uma palavra-chave. Chave. Que foi a superação dele em todas as questões que ele se meteu, como disse Billy Paul, que o maior milagre que ele viu realizado na vida do pai dele, ele conseguisse sair em todas as situações. E ele tinha algo chave nele, que eu pude perceber e eu quero compartilhar com vocês, amém? Foi uma palavra simples: culpado no mínimo, culpado no máximo. Estão compreendendo aqui? Vamos dizer que aqui a ponta do meu dedo é o mínimo. Ele diz culpado no mínimo, é culpado no máximo. Culpado no máximo. Eu não era culpado de tudo que ele estava falando, mas era culpado de muitas coisas ali. Então eu era culpado. Quando ele concluiu tudo, eu falei, o senhor está certo. Ah, então o senhor está certo. Então o senhor concorda? Eu falei, concordo. Aí o que ele ia fazer mais? Mas eu não falei em tom irônico, dando risadinha, não. Eu falei com humildade mesmo. Falei, o senhor está certo. Era a minha responsabilidade ter vindo, o senhor me perdoa. Não, eu perdoo, está perdoado. Só que aí já falou num tom diferente. Eu falei, irmão, eu confesso para o senhor. Eu confesso que eu estou errado. O senhor está em plena razão. Era o meu dever como pastor ter vindo, não pedido por mão de diácono vir. E eu falei, a Bíblia diz que confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Eu confesso que eu estou errado, o senhor está certo. Aí me ajoelhei e falei, eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, para que Deus me ajudasse, me perdoasse, e que eu não cometesse mais essas coisas. Não, eu não sei de onde eu tirei aquela graça naquele momento, porque eu não sou perfeito.
E quando eu disse isso, irmão, ele desmontou, ele começou a chorar. Ele disse: pastor, pelo amor de Deus, fica de pé. Aí ele foi lamentar e ele foi confessar a desgraça dele. Eu sou um baita do ignorante, eu acho que não sei nem o que Deus viu em mim, porque não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Pronto, aí abraçamos. Amém? Aí eu orei pela irmã, ele me acompanhou até o portão, implorando misericórdia, implorando desculpa, implorando perdão. Peguei meu caminho e vim embora. Eu falei: Jesus, mas o Senhor... E aquilo eu tomei por exemplo. Não adianta você ficar tentando um acerto com uma pessoa 1 hora no celular. Você manda um áudio, a pessoa manda outro áudio. Manda um outro áudio, manda outro áudio. Você mostra a razão, a pessoa mostra a razão. Se é marido e mulher, passa o dia inteiro discutindo. Vai dormir e ficar batendo boca na cama. Você vai ficar o ano inteiro daquele jeito, porque todo mundo tem razão. A questão é: admita você a sua parte. E deixa que Deus cuide da outra parte. E nunca esqueça disto. Talvez você não é culpado de tudo aquilo, mas se você é culpado numa mínima coisa ali, você é culpado de tudo. Foi assim que o profeta de Deus venceu cada seta do maligno que vinha até ele. Quando as pessoas vinham dizer de um problema desse, ele disse: irmão, se Deus tirar a mão de mim, vai acontecer a mesma coisa comigo, ou até pior. Irmão, eu não sou culpado de tudo isso que o irmão fez, mas eu sou culpado em outras coisas. Então, culpado no mínimo é culpado no máximo. Então, ele precisa da misericórdia, como eu também preciso. Então, vamos orar por ele. Agora, claro que isso aí também buscando dentro da palavra. Agora, se você se humilhou, se você foi até essa pessoa, ele disse: talvez eu tenha dado motivo por eu agir assim, mas eu senti que se entristeceu, não a mim, mas o Espírito que está em mim, irmão. Nós precisávamos rever isso. Agora a Bíblia diz, em Gálatas capítulo 6, você pode pegar a mensagem Hebreus capítulo 7, a mensagem O Nome de Jesus nos primeiros parágrafos, mensagem Porque Não Somos uma Denominação, Cristo o Mistério de Deus Revelado, inúmeras mensagens do profeta falando sobre acerto. Se você sabe de alguma coisa e você não se inteira daquilo, por exemplo, a pessoa falou aquilo, a pessoa fez aquilo, como eu tenho falado para algumas pessoas, você tem que ter um critério de vida, ou então a sua vida vira bagunça. Você tem que ter norma, você tem que ter um padrão de vida cristã, ou então não tem como você tocar a sua vida. Se você for embolando tudo e viver o politicamente correto, você vai se comprometer com Deus e com a palavra. Estão compreendendo? E vou começar o primeiro ponto. Se você escolheu esse lugar como a sua igreja, onde esse povo se reúne, não as 4 paredes aqui, o povo aqui, você escolheu ir como irmãos, como igreja, então o negócio é o seguinte: eles são seus irmãos e você é irmão deles. Como diz o profeta, entre nós podemos brigar, nós se resolvemos aqui, mas quando alguém de fora falar ou fazer alguma coisa contra o teu irmão, você tem que se posicionar. Estão compreendendo? Não aliar-se com os mundanos ou as pessoas de fora para meter o pau em alguém que é o teu irmão, porque ele te aborreceu, porque ele te ofendeu, ou porque ele fez alguma coisa que você não. Você tem que ter certos critérios espirituais. Ele é teu irmão. Veja como é que Deus agiu com relação a Israel e os moabitas. Diz o profeta: você acha que Israel não tinha problema? Você acha que Israel não tinha pecado? Mas quando o falso profeta foi lá para condenar, o que Deus fez? Deus abriu a boca dele e fez ele abençoar, porque o povo era de Deus, com todos os problemas que tinha. Deus era responsável por ele. Deus tirou eles do Egito. Então você vem aqui e você diz que congrega aqui, que aqui é a sua igreja, e que esse pobre vida aqui, que carece 24 horas da misericórdia de Deus, é o seu pastor. O ofício que está nele é o que te apacenta, o que te cuida, e alguém chega e acaba com o seu pastor, acaba com a vida do seu pastor, e você fica ali politicamente correto, só escutando, quietinho,
para não ofender a pessoa, para não magoar a pessoa, ou para não ofender alguém. Não funciona. Com amor, com educação, com carinho, e dizer: meu querido, minha querida, por favor, se essa é a sua norma de cristão, de assentar e falar da minha igreja, falar do meu pastor, falar dos meus irmãos, então você me perdoa, eu vou me retirar. Ou se é na sua casa, se meu querido, se o irmão não mudar o rumo da conversa, nós não podemos prosseguir. Não, mas o que eu estou falando eu posso provar, irmão. Então vai lá provar onde você deve provar. Aqui não. Nós estamos em uma visita. E eu lhe amo e eu creio que você também me ama. Mas nós temos um Deus que está vendo nós aqui, ó. E a Bíblia diz, em Tiago, no capítulo 4, verso 11 e 12, irmãos, não faleis mal uns dos outros. E o teu profeta, o meu profeta, o nosso profeta disse na mensagem, põe-nos ao lado de Jesus, porque não somos a denominação, parágrafo 195, se você não tiver nada de bom para dizer de uma pessoa, não diga absolutamente nada. Então, dentro dos critérios bíblico e menságico, nós estamos errados. Eu admito que eu estou errado porque eu estou te ouvindo. Então, se o irmão não parar, nós vamos ter que encerrar por aqui. Ah, mas a pessoa está na minha casa e vai ficar chato. Meu querido, nós temos que enfrentar a situação. Agora, se você falar com amor, com educação, com jeito com a pessoa se ofender, não, é que você é da mesma laia mesmo, que não sei o que, não sei o que. Se ele é da comunhão, você tem que procurar ajudar aquela pessoa. Agora, se não é, estão entendendo, meus irmãos? É assim que se faz acerto. É assim que se procura ajudar, com amor, com carinho, mas com veracidade. Agora, politicamente correto, você fica quietinho, às vezes dá até uma risadinha, ou se omite e diz, bom, eu não quero me meter nisso. Você não quer se meter por quê? Você não faz parte do que ele está falando? Nós não somos membros um do corpo do outro? Nós não somos um só corpo em Cristo Jesus? Você acha que se a sua mão for machucada, o resto do corpo não vai sofrer? Estou entendendo, meu querido? É por isso que diz o profeta, é por isso que nós não desenvolvemos e não andamos como deveríamos andar. Então nós não temos certos critérios, por isso que eu falo, você tem que estabelecer critério para a sua vida. Podem me chamar de chato, mas por exemplo, se eu marco uma consulta na odontologia, por exemplo, vou fazer o tratamento de um dente, eu estou pagando, é pago, certo? Eu agendei lá 2 horas da tarde. Como eu sou meio adiantado, 15 para as 2, ou às vezes 1h30, eu já estou lá. E aviso, ó, cheguei. Se atrasar 15 minutos, até 20 minutos, eu tolero. Mas se passou de meia hora, eu vou lá e digo, olha, dá para agendar outro horário para mim? Não, mas espera que já está falando assim, não, eu marquei 2 horas. E já é 2h30. E eu estou pagando. Porque as pessoas não têm responsabilidade. Então chega lá para ganhar dinheiro, pega e encaixa outro dentro do seu horário. E você fica lá às vezes com a fazer para você fazer, porque você marcou o horário, por quê? Porque você tem um tempo também, não é só o odonto que está trabalhando, não é só o médico que está trabalhando, você também trabalha. Se você marca compromisso com uma pessoa para 3 horas da tarde, a pessoa 5 horas da tarde, e vai justificar o quê? Por que não avisou antes? Hoje em dia é fácil, tem celular, por que não se adequa? Seu Paulo, se o senhor quiser vir no odonto hoje, o senhor vem, mas está aqui atrasado, o sistema já começou atrasado, vai atrasar uma meia hora. Ou então, a própria atendente já avisa, diz, olha, vai atrasar um pouco, se o senhor tiver outras coisas para fazer. Mas tem gente que não, mas misericórdia, tem que ter paciência, né? E fica lá. Aí as pessoas acostumam. Você chega, por exemplo, às vezes pagando até consulta por um plano, você marca 3 horas da tarde, quando é 15 para as 4, que o médico está chegando com a maleta. Ele não tem responsabilidade, ele não tem horário, porque ele é médico, E a mesma coisa somos nós.
Que hora que o culto começa? Na hora do prelúdio. Ah, mas eu não gosto de prelúdio. Mas você tem que se adequar. Se isso faz parte do culto e é para o seu benefício, você que está perdendo. Então você tem que averiguar e descobrir o que é um prelúdio. Ah, mas aquilo me dá uma fobia, que não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque você você não quer se preparar para o culto, você quer estar interagindo o tempo todo, ou está cantando ou está pregando, porque senão você não consegue ficar sentado num lugar. Então você tem que se adequar. A mesma coisa, por exemplo, com relação ao acerto. Se você deixa as pessoas falar o que quer, fazer o que quer na sua presença, e você não toma atitude, como que você vai ser um cristão? Você tem que se adequar pelos meios da palavra. Agora, isso com amor, com carinho, e se pondo no lugar da pessoa. Mensagem, o nome de Jesus, os primeiros parágrafos. O que o profeta diz ali? Se uma pessoa chega e diz: ah, você viu o que o irmão fulano fez, o que o irmão ciclano fez? O profeta disse: não foi o irmão, não foi a irmã, foi o diabo. Coloca a culpa nele. Não, mas foi a pessoa mesmo, porque é pondo culpa no diabo, não, porque foi a pessoa mesmo, é que é sem vergonha mesmo. E quem inventou a ser vergonhice? Se você for subtrair, você vai ver que vai terminar nele. Estão compreendendo? Não, pai, que esse maconheiro é safado mesmo, porque não é negócio, não, é safadeza mesmo, porque não sei o que não sei o que. Irmão, vamos colocar a culpa em quem tem a culpa. A pessoa não nasceu daquela forma. Ele foi empurrado para aquela situação. Ninguém nasce fumando, ninguém nasce bebendo, ninguém nasce cheirando droga. Então isso é um tempo que a pessoa vai se desencaminhando. E quem está desencaminhando ele? Quem é o estrategista que está empurrando a pessoa para aquele caminho? É o diabo. Estão compreendendo? Você vê que o diabo começa cedo na sua vida. Se você for observar, você vai ver aonde ele começou a te desencarrear. E aí o que acontece? Você não tem um critério e você vai se adaptando àqueles novos sistemas. Quando você menos espera, daí você fumando, bebendo, jogando, fazendo o que não deve. Que Deus nos ajude. Eu não consegui atingir tudo. Quem sabe na próxima sexta-feira nós podemos ainda entrar nisto e ver o passo a passo, a reação da pessoa, para depois chegar à situação de ser levado mais uma testemunha. E quem são essa testemunha que você deve levar? Porque se você for fazer superficialmente, nós nunca vamos ter acertos como deveria ter. E outra coisa, a questão é ganhar o teu irmão. Não é perder, é ganhar. E para ganhar, você já viu duas pessoas ganhar junto? Só isso aqui para terminar, o de hoje. Se tem duas pessoas disputando, vai ganhar os dois ao mesmo tempo? Não. Um tem que perder para o outro ganhar. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 6, quando o irmão estava cometendo litígio contra o outro, levando na justiça por causa de bens materiais, aquela coisa toda, Paulo disse: será que nenhum de vocês pode sofrer a perca? Sofra a perca. Passe por errado se for necessário, porque lá na frente essa pessoa vai reconhecer que ele está errado. Mas faça com que ele se humilhe. O único jeito de você ganhar ele, é você perdendo. É você perdendo. Os dois, você ganhar ao mesmo tempo e a pessoa não tem jeito. Ainda mais se é uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem e outra pessoa de ego forte, que nunca admite que está errado. Ele morre batendo na tecla que ele está certo. Só tem um meio de provar que ele está errado: o tempo e Deus. Aí ele se inclina. Aí ele mesmo vai chegar para você e dizer: você me perdoa que você estava certo. Aí você diz: não, eu nunca tive certo. É que você estava errado. Vamos nos pôr de pé? Oh, Deus maravilhoso. Pai querido, Deus de amor e de misericórdia, obrigado, meu Deus, pela tua grande benevolência. Quão fracos e débeis somos, e quantas vezes agimos com tanta ignorância e não obtemos nenhum resultado. Esses são princípios, Pai, da nossa fé.
é ganharmos os nossos irmãos que estão ofendidos, os nossos irmãos que estão machucados. Como se faz, Senhor, com uma pessoa que chega no hospital gritando com dor, gritando por causa de uma dor interna. O médico lhe dá um tabefe, grita com ele, manda ele calar a boca? Não. Ignora os seus gritos, ignora os seus coices, coloca ali uma marca, se possível até amarra ele, e aí vai medicá-lo, vai cuidar dele. E quando menos espera, acaba-se os gritos, acaba-se a confusão e a pessoa sai restaurada da forma que estava. Meu Deus, quantas vezes, se formos tratar de algumas pessoas, é gritos, é xingos, palavras que nos maltratam, mas a questão não é os gritos, não é os xingos, não é as alterações, mas a questão é, no final, aquilo resultar em salvação, resultar em cura, resultar em libertação e resultar em ganho, em ver que aquela pessoa foi restaurada, foi restabelecida. Ajuda-nos e tende misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e vá em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.